das mãos de um pastor mais jovem, na cidade de Barreiros, no interior de Pernambuco. Essa cidade, inclusive, é a cidade do cantor gospel Samuel Mariano, né? E é a Igreja Assembleia de Deus, que também é a igreja de onde saiu o cantor gospel Samuel Mariano, que não tem nada a ver com a história desse podcast de hoje, só para você se situar na história toda, tá bom? Vamos lá. A cidade de Barreiros, em Pernambuco, está em polvorosa. Pois bem, vamos então à história. Um pastor da Assembleia de Deus da cidade de Barreiros, de nome Jonathan Lins, ele reuniu no último sábado à noite um grupo de pessoas da igreja, um grupo de membros, e fez uma espécie de passeata, né, pela cidade, usando inclusive o apoio de um carro de som. Todos os membros que participaram dessa passeata estavam usando máscaras e uma faixa com o nome Barreiros Precisa Saber a Verdade, algo desse tipo. E fez essa passeata e gritando com palavras de ordem, dizendo que Barreiros precisa saber da verdade, Barreiros precisa conhecer a verdade. E fez esse movimento, convidando as pessoas para o domingo, porque no domingo a igreja iria saber de uma coisa que ele precisava contar. Segundo informações, um irmão da igreja havia tido uma revelação, havia recebido uma revelação, contou para ele, e no domingo essa verdade ela seria revelada na igreja, através da revelação que um irmão teve, que passou para ele, que ele contaria para a igreja. Veja o que o pastor fez. Então ele fez todo um movimento na cidade, movimentou toda a cidade, fez um marketing, né, para poder convocar as pessoas da cidade para estarem na igreja Assembleia de Deus de Barreiros no domingo. E assim o fez. No domingo a igreja, que não é pequena, a igreja é grande, né, para o interior de Pernambuco ela é muito grande, a igreja estava lotada. Políticos locais, autoridades, membros que representam a comunidade de modo geral, pessoas de outras igrejas, curiosos, etc, etc, etc. Quem também esteve participando desse culto, quem também foi lá até a cidade de Barreiros, se deslocou de Recife e foi até Barreiros para ouvir e saber qual seria a revelação contada nesse culto, foi o pastor José Ailton Alves, que é o presidente da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Mas ele não foi só, ele já foi, pasmem, levando um pastor substituto, que naturalmente já foi preparado para substituir o pastor Jonathan Lins. Isso aconteceu justamente nesse dia em que o pastor contaria essa tal verdade, essa tal revelação, nesse mesmo dia em que a igreja estava lotada de pessoas, curiosos, querendo saber que revelação seria essa. E o pastor José Ailton Alves foi, nesse momento, para substituir o Jonathan Lins. Mas o que tem o Jonathan Lins? Informações apuradas pelo nosso canal dão conta de que esse pastor era um pastor muito querido pela comunidade de Barreiros. As pessoas, sobretudo da Igreja Assembleia de Deus, se identificaram muito com ele por ser um pastor jovem. Ele trabalhava bastante, fazendo cruzadas, fazendo eventos, né, extremamente acessível. Não é aquele tipo de pastor da Assembleia de Deus, e aí não é uma crítica aos pastores da Assembleia de Deus, mas alguns deles, o próprio Ailton, né, muito reservado, busca estar apenas com um grupo da elite, não é acessível às pessoas mais carentes da igreja, existe um certo nível de dificuldade para alcançá-los, para estar com eles, para ser fotografado, enfim, até mesmo para conversar, para pedir um conselho. Nesse caso, a informação que a gente tem é que o Jonathan, ele era extremamente acessível, popular, engajado na obra. Todo evento, toda a programação da igreja, ele estava encabeçando, ele fazia parte, ele era ligado, ele participava de alguma forma, ele ia, ele estava, ele não só mandava, mas ele também é ativo, né, nas obrigações da igreja. E isso fez com que ele ganhasse naturalmente o apreço do povo. E talvez, mas só talvez, esse tenha sido um dos motivos pelo qual ele foi subitamente substituído. Uma outra vertente, uma outra teoria, é de que ele foi substituído porque o prefeito da cidade teria sido proibido por ele, pelo pastor Jonathan, de participar da celebração da Santa Ceia. E a informação também é que esse prefeito estaria em ato de adultério, estaria cometendo algum tipo de pecado, e o Jonathan teria o proibido. Essa informação não foi confirmada, mas essa é uma linha, né, que se acredita na cidade, que ele saiu, ele foi removido, ele foi retirado a pedido do prefeito, a pedido direto do prefeito,
ao pastor José Ailton. E por essa razão a cidade de Barreiros está um burburinho só se fala nesse assunto. Ouça comigo esse áudio que vai contar mais ou menos como que está o clima lá na cidade de Barreiros. E tem mais, ainda foram lá o fantoche e o bigode de sopa debochar da cara do pastor. Porque esse pastor Ailton José, o careca aí, o senhor Mó, o Nabucodonosor, o faraó, que isso não é pastor. Esse homem está travestido de pastor para enganar o povo. Simplesmente veio de surpresa com a sua equipe de cangaceiros, a mesma equipe que agrediu um cidadão que o filmava lá em Recife. Veio aqui para Barreiros de surpresa e de última hora comunicou ao pastor Jonatas Lins que ele estava de saída da igreja, de saída de Barreiros. Como é que pode? É um absurdo isso que está acontecendo. A covardia desse Ailton, desse careca sem vergonha. Sabe quando ele vai herdar o reino de Deus? Nunca! Nunca! O lugar dele é o inferno e é para lá que ele vai. Cada um dará conta a Deus das suas obras. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. E ele também não. Covarde! É isso que ele fez com o povo de Barreiros. E vocês, povo de Barreiros, tenham vergonha na cara, principalmente os evangélicos que agora sofreram isso. Tenham vergonha e não votem nesse pessoal aí. Olha o que aconteceu. Tiraram de vocês o bom pastor. Porque o pastor Jonatas, se possível, tenho certeza, daria a vida pelas suas ovelhas. É uma vergonha. Eu que sou aqui de São José da Coroa Grande, estou indignado com esse ato de covardia sem precedentes na cidade de Barreiros e na Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Pelo desenrolar da história, tudo leva a crer que, de fato, a saída do pastor Jonatas Lins da cidade de Barreiros foi mesmo por questões políticas, infelizmente. Isso quer dizer que o satanismo da política está entrando dentro da igreja. Isso quer dizer que a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco também está corrompida como outras. E não se assustem se daqui a pouco o padre Antônio Guilherme, que também não se curva a Nabucodonosor, sair de Barreiros. Porque nós estamos percebendo a indignação dos membros da igreja, a tristeza na cara do povo, as reclamações nas redes sociais. Um pastor que, pelo pouco tempo que está em Barreiros, eu já tive o prazer de ouvi-lo na rádio, e pelo tempo que está em Barreiros, aí mais de 1000 pessoas já se converteram a Cristo. São pessoas que sem Cristo poderia de repente estar no caminho das drogas, da criminalidade, e foram tiradas do caminho de horror. Então é um ato horrível, horrível o que está acontecendo em Barreiros, uma vergonha. Se você não chegou a ver o vídeo, eu vou colocar aqui o card, você vai clicar e vai ver o vídeo no momento em que o pastor Jonatas, no altar da igreja, devolve a Bíblia ao pastor Ailton Alves, tá? Ele devolve a Bíblia, que foi uma Bíblia, inclusive, pelo que eu entendi ali no vídeo, que o Ailton deu para ele no momento em que ele foi empossado, que ele foi separado para ser pastor, ou até mesmo para dirigir aquele campo, né, da Assembleia de Deus em Barreiros. Ele devolve a Bíblia e a igreja fica todo mundo assustado, porque ninguém imaginava, ninguém esperava, nem mesmo a visita do pastor Ailton, né, de surpresa assim, e muito menos que fosse para retirar o pastor Jonatas da cidade. E o que se fala a partir de agora é que o pastor Jonatas, que ele saiu do ministério, ele não só devolveu, né, a liderança da igreja, mas ele saiu do ministério, houve um rompimento do ministério, e o que se imagina lá, o que se fala, o que se comenta, o que se questiona também para onde ele vai, o que ele vai fazer, se ele vai montar um ministério próprio, porque se for, as pessoas naturalmente vão atrás, porque acreditam que ele é um bom líder,